Olá, sejam bem-vindos, este é o Mestre do Duelo, aprenda a jogar Yu-Gi-Oh! Na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês nessa aula gratuita como você faz para montar o seu primeiro deck em Yu-Gi-Oh! Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Wellington Ferreira, eu sou duelista há mais de 15 anos de experiência no universo de Yu-Gi-Oh! E vou ensinar para você a dominar a arte de montar o seu primeiro deck de forma estratégica e eficaz. Vou compartilhar com vocês dicas essenciais, ajudando tanto iniciantes a entender a importância de cada carta. O meu papel aqui é passar conhecimento, estratégias e confiança para quem quer começar a jogar Yu-Gi-Oh! Se você quer começar a jogar Yu-Gi-Oh! E já iniciar suas próprias partidas com um baralho equilibrado, essa aula é perfeita para você. E você sabe como funciona o jogo Yu-Gi-Oh! Se não sabe, vai aprender agora. Bom, essa aula, eu dividi ela para vocês em 6 tópicos, em 6 módulos, que vai ser o que? Olha só, primeiro é as regras básicas, segundo, tipo de cartas, construção de deck, estratégia de deck, side deck e a hora do duelo. Bom, mas antes da gente começar, se inscreva nesse canal, porque toda semana aqui a gente sempre posta aqui vários conteúdos do universo Yu-Gi-Oh! Por isso que sua inscrição é importante, porque ajuda a gente a levar outros conhecimentos também para outras pessoas que querem aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Por isso é importante que você esteja inscrito também nesse canal, para que você não perca as notificações dos próximos vídeos na próxima semana. Agora sim, vamos para a primeira aula de hoje. Vem comigo, olha só. Primeiro, fundamentos e regras básicas. O objetivo do jogo ele é dividido em quê? Em você zerar os pontos de vida do adversário, ou seja, ganhar um duelo. Pontos de vida, cada jogador começa com 8.000 pontos de vida e também tem a Draw Phase, que é a fase de compra, também, e também tem a Main Phase, fase de colocar as cartas no campo, fase de batalha, onde o ataque vai derrotar a defesa ou a defesa vai superar o ataque. A Main Phase 2 é a fase de colocar outras cartas e assim possivelmente a End Phase, que é a finalização do seu turno. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês como funciona o campo do duelo. O campo de duelo ele é dividido em main deck, cartas mágicas, armadilha e pêndulo, cartas de zona monstro, cartas de extra deck, cartas de campo, cartas de monstro deck zone, side deck e cartas banidas. Bom, aqui nesse slide eu trouxe para vocês um exemplo para ficar mais fácil. Olha só, nessa parte aqui, olha só, a gente tem main deck, ou seja, onde é colocado o seu deck aqui, olha só. E aqui ao lado são colocadas as cartas mágicas. Aqui à esquerda, nesse roxinho, é colocada o extra deck. Aí aqui nessa parte cinza é colocada as cartas que são enviadas para o cemitério. Aqui monstros zones são onde você coloca os seus monstros. Aqui, olha só, nesse campo. Aqui nessa carta verde aqui, nessa zona verde, é a carta de campo que você coloca no seu deck se você for usar. Aí aqui nessa cartinha branca, a gente tem as cartas banidas do jogo, ficam aqui, tá ok, gente? E aqui ao lado, a gente também tem a zona de Link Monster. Cada duelista tem direito a uma zona de Link Monster, tá ok? E aqui ao lado tem um side deck. Do outro lado do campo tem o campo do adversário, que se divide nas mesmas funções do seu campo. E agora eu vou deixar um vídeo explicando como você faz o passo a passo para você aprender isso aqui, tá ok? Só deixar no link aí abaixo no comentário. Olá, sejam bem-vindos. Este é o Mestre do Duelo, aprenda a jogar Yu-Gi-Oh! Bom, e nessa aula eu vou explicar para vocês como funciona o campo de duelo, de batalha do jogo Yu-Gi-Oh! Olha só, agora na minha tela aqui, olha só, eu estou mostrando aqui para vocês um replay de um duelo que eu já joguei para explicar para vocês como funciona o campo de duelo. Olha só, cada duelista, a princípio ele começa com 5 cartas, ó. Cada um começa com 5 cartas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 do oponente. 1, 2, 3, 4, 5 minha, tá ok? Nesse caso específico, quem vai começar primeiro é o oponente. Mas antes da gente explicar aqui, deixa eu mostrar o campo de duelo. Olha só, o campo de duelo, ele é composto por essa zona de espaço aqui, olha só, onde aqui abaixo tem 5 espaços para você colocar as suas cartas mágicas e as cartas armadilha aqui nesse espaço, ok? Acima tem os espaços para colocar os monstros. Aí nesse espaço aqui é colocado o campo de duelo, ou seja, a carta de campo. E aqui acima são colocados os monstros Link, como eu expliquei para vocês naquela outra aula. Do outro lado a mesma coisa, sendo o campo do oponente. Nessa zona aqui, olha só, são as cartas banidas.
Todas as cartas banidas ficam aqui, nesse espaço, e as cartas que são enviadas para o cemitério ficam colocadas nesse aspecto aqui, tá ok? Aqui à esquerda a gente tem um extra deck exatamente com 15 cartas. E nesse duelo que eu estou mostrando aqui, o deck é composto por 40 cartas, onde tem 35 no baralho e 5 cartas na minha mão. Do oponente, ele tem um pouco mais de cartas, olha só, ele está com 45 cartas no deck e mais 5 cartas na mão, um total de 50 cartas. E no extra deck ele está com um total de 12 cartas. Lembrando que no extra deck o limite máximo é 12 cartas, é 15 cartas. Lembrando que no extra deck o limite máximo é de 15 cartas, porém você pode duelar com menos de 15 cartas, só não pode ultrapassar esse limite que seria de 15 cartas. E aqui eu quero mostrar uma visão geral do campo de duelo. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês desse duelo aqui. Olha só, ele ativou essa carta mágica. Como eu falei, nessa zona específica aqui de cartas mágicas lá embaixo, tá certo? Ele adicionou um monstro, colocou o especial, chamou, modo defesa, invocou esse, adicionou uma outra carta para a mão e finalizou o turno dele. Então deixa eu explicar aqui para vocês. Olha só, essa carta mágica aqui é uma carta mágica contínua, tá ok? Olha só. Que ela faz ela adiciona um Red Arfield mencionado no nome dele, tá certo? E invocou esse monstro especial, trouxe esse normal e adicionou um monstro para a mão. Pegou mais 2 cartas do deck, fica um total de 43 cartas. E ele finalizou o turno. Aqui agora, olha só, a gente começou na Draw fase, que é a fase de compra, onde aqui eu vou comprar uma carta do deck aleatória, né? A primeira carta do topo do deck. Aí eu peguei esse monstro aqui, olha só, eu mostrei ele aqui na tela grande para você acompanhar. Esse aqui é esse monstro de nível 1. Depois a gente vai explicar um pouco mais dos efeitos, tá ok? Então, olha só, então comecei agora, como eu comecei por segundo, eu tenho direito a comprar uma carta. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas na mão e 34 no deck. Aqui no primeiro, na meia fase 1, eu invoquei esse monstro, fiz o efeito dele, que é adicionar um monstro para a mão. Olha só, adicionei esse monstro aqui, que é a The Wild Stone of Ancients. E aqui você pode ver que ele está com o número 1 porque está fazendo o efeito ainda. Adicionei esse para a mão, embaralhei. Aí aqui na meia fase 1 ainda ativei essa carta mágica, que é o Lightning Vortex. O efeito dela é descarta uma carta da sua mão e destrua todos os monstros com face para cima que seu oponente controla. Eu descartei esse monstro para o cemitério para fazer o efeito. Aí em corrente, ele ativou o efeito desse monstro aqui, ó, que é o Maxê. O Maxê, para quem não conhece ainda, está começando agora, ele tem um efeito que é o seguinte: que toda vez que o oponente fazer uma invocação especial, você pode descartar ele da sua mão e para cada monstro invocado especial você tem direito a comprar uma carta. O que ele descartou, entra em corrente, né? O efeito da minha mágica destrói todos os monstros dele. Aí eu setei essa carta mágica aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ela é uma carta mágica rápida, tá ok? Ou seja, eu posso ativar ela durante o turno do oponente. Aí eu setei ela, não ataquei porque meu monstro tem, olha só, tem 0 pontos de ataque. Então se eu atacar não vai infligir dano ao adversário. Eu finalizei o meu turno. Aí agora vem o efeito do meu monstro que está lá no cemitério, que é esse daqui, ó. O efeito dele é o seguinte: quando ele é enviado ao cemitério, eu posso em especial chamar um monstro do meu deck que inclua olhos azuis. Aí eu invoquei esse monstro aqui, ó, que é o Dragão Espírito, Dragão Branco de Espírito, que o efeito dele é o seguinte: toda vez que ele é invocado, eu posso remover uma carta mágica ou armadilha do campo do oponente. E aqui eu peguei e ativei o efeito em corrente. Ele ativou o efeito do Maxê, deixa eu mostrar aqui, ó, a carta que está no cemitério dele, que é essa daqui, que dá o direito dele comprar uma carta, pelo efeito desse monstro. Aí ele comprou essa última carta aqui, aí entra em corrente o efeito da minha carta que removi aquela carta dele. Deixa eu mostrar aqui, olha só, onde fica as cartas removidas, removi essa carta mágica aqui. Aí finalizei o turno, foi para a vez dele, ele comprou mais uma outra carta, invocou esse monstro especial, invocou esse outro monstro normal. E aqui foi bem rápido porque ele já fez um Synchron, olha só. Você viu como faz essa invocação Synchron? Aí aqui ele invocou esse monstro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, o Rising Dragon. Aí ele tem um efeito em corrente, eu ativei o efeito da minha carta mágica, que é o efeito dela é o seguinte: eu posso tributar um monstro normal para invocar especial do meu deck, um dragão branco de olhos azuis.
Aí eu ativei, ó, e selecionei o monstro dele. Ela entra em corrente as cartas. Aí vem o dragão branco de olhos azuis, tributou o monstro dele, mesmo assim ele faz o efeito. No final do turno aqui, ó, na end fase dele, ele coloca 2 cartas viradas para baixo. Pode ser carta mágica ou armadilha. No meu turno seguinte, fase de draw, fase de state fase, pega essa carta mágica aqui, ritual, ó. Porém a gente não vai utilizar ela agora porque não tem um monstro para fazer o ritual. Aí eu ativo o monstro que renasce. O efeito dela é o seguinte, eu posso invocar qualquer monstro para o meu lado do campo, tanto do meu cemitério, ó. As cartas do meu cemitério são essas cartas que tem aqui, essa spell card, esse monstro de efeito, esse outro monstro de efeito e a carta mágica. No cemitério do oponente eu tenho esses monstros lá, olha só, tenho esse monstro também que eu posso utilizar para ressuscitar com essa carta mágica, que é o monstro que renasce. Tem esses outros monstros aqui. Porém, eu dou continuidade à minha estratégia, que é trazer essa pedra do mago. Aí em corrente ele ativa essa carta aqui em resposta à minha mágica do monstro que renasce. Eu vou trazer esse monstro aqui, ó, para fazer o monstro síncro. Na aula síncro eu vou mostrar para vocês como você faz um síncro aqui, tá certo? Olha só, aí ele ativou esse efeito do monstro dele, descartou ele para evitar desse monstro ser destruído. Invocação síncro feito aqui, olha só, é um monstro nível 1 mais um monstro nível 8 que fez esse monstro aqui, olha só, fez esse monstro aqui, que é o Blues White Spirit Dragon. Então é bem fácil fazer uma invocação síncro. Já na fase de batalha tá aqui o monstro dele, porém pelo efeito dessa carta armadilha contínua, o monstro dele não pode ser destruído em batalha, e pelo efeito do monstro também que ele descartou, que foi esse daqui, olha só. Então aqui o meu monstro não foi destruído. Dando continuidade ao duelo, finalizei o turno, aí vem o efeito do meu monstro, olha só, que é o Pedra do Mago, trago um dragão, e o efeito dele é o mesmo dragão, ó, o dragão do espírito, posso remover uma carta mágica armadilha. Nesse caso específico eu poderia remover essa ou essa outra carta. Então eu removo a carta que já está ativada lá, olha só. Fase de compra dele. E aí ele desistiu do duelo, consequentemente a gente ganha esse duelo com um resultado satisfatório. Então nessa aula aqui eu expliquei para vocês como funciona um pouco da dinâmica do jogo e o campo de duelo dos monstros, né? E se você ficar com alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários que a nossa equipe do suporte vai atender aí a todos vocês. E com isso a gente conclui a nossa aula aqui do campo de duelo de Yu-Gi-Oh!, onde eu passei e ensinei para vocês um pouco das estratégias e como funciona a dinâmica de controle de campo, cartas banidas, cartas removidas, cartas mágicas, cartas armadilha e invocações de monstro. Tipo de cartas em funções. Existem vários tipos de cartas, dentre elas cartas mágicas, cartas de magia e armadilha, cartas de invocações especiais, cartas de invocação fusão, cartas de invocação ritual, cartas de invocação síncron, cartas de invocação XYZ, cartas de invocação pêndulo e cartas de invocação link. Cartas de invocação fusão, olha só, para você fazer uma invocação fusão você tem que ter primeiro o monstro que você quer fazer a fusão e os monstros materiais e a carta mágica polimerização. Nesse caso de exemplo aqui eu trouxe para vocês o elemental Hero Aviário, que para você fazer a invocação dele você tem que ter um herói elemental Hero Avian, que é esse daqui, olha só, tá ok? E o outro lado é elemental Hero Bushinatrix, que é essa carta aqui, mais a carta de polimerização. Ou seja, se você tiver a carta de polimerização em sua mão e esses dois monstros específicos, você pode fazer a invocação desse monstro aqui, caso você tenha esse monstro de fusão no seu extra deck. Cartas de invocação ritual. Para você fazer uma invocação ritual, requer a carta mágica de ritual específica, o monstro material de fusão e os monstros cujas estrelas dá o total de estrelas daquele monstro invocado, ou mais. Nesse outro caso aqui eu trouxe também para você a invocação do Blues Eyes Chaos Max Dragon, que é um monstro de 8 estrelas. Para você fazer o ritual dele, você tem que ter um monstro de 7 ou mais estrelas. Por exemplo, nesse caso que eu trouxe específico para você, você tanto pode fazer com a carta mágica de caos com o dragão branco, para fazer esse, ou você pode fazer enviando da sua mão, né, o mago negro ou o monstro
com as estrelas seja o total aqui, ó, mais um monstro de 8 estrelas ou mais, tá certo, gente? No outro caso aqui eu trouxe as cartas de invocação síncron. Para você fazer uma invocação síncron, requer você ter um monstro síncron, um monstro síncron específico e um monstro tuner. Os monstros tuner, ele tem um nomezinho aqui, olha só, tuner. Esse aqui é o tuner Juxicron de 3 estrelas. Para você fazer a invocação, por exemplo, do Red Dragon Arquifield, você necessita ter um monstro equivalente a 8 estrelas. E juntando aqui, olha só, no campo 3 com 5 estrelas, com 4 estrelas desse monstro e mais um do Kuriboh, você vai ter um total de 8 estrelas para fazer a invocação específica do Red Dragon Arquifield. Porém, aqui eu também trouxe outro caso para você, que você não precisa fazer com vários monstros, como esse caso aqui. Olha só, que a gente usou 3 monstros. Então você pode fazer com vários monstros, caso dê o total da estrela específica. Nesse outro caso aqui, olha só, você pode invocar um Cyber Dragon, que é um total de 5 estrelas, e um monstro Synchron de 3 estrelas, Tuner, que juntando o monstro Tuner mais esse monstro que não é Tuner, vai dar um total de 8 estrelas, e você pode fazer a invocação especial do Stardust Dragon. Nesse outro caso aqui, eu trouxe para vocês as cartas de invocação XYZ. Para você fazer uma invocação XYZ, você tem que ter primeiro a carta que você quer fazer a invocação XYZ. Nesse caso específico é o Ebon Illusion Magician. Ele é um total de 2 monstros de nível 7 para você fazer a invocação dele. Então nesse caso específico aqui você tem que fazer ele com 2 monstros de nível 7. Por exemplo, aqui eu trouxe o Mago Negro e o Dragão Negro de Olhos Vermelhos de 7 estrelas. Juntando os dois vai dar um total de level 7. Então aqui olha só, 7 estrelas negativas seria. Para esse outro caso aqui também, aqui já é um pouco mais avançado, são as cartas de invocação Pêndulo. Para fazer as invocações Pêndulo, você tem que ter as cartas Pêndulo, e os Pêndulos eles são tratados como cartas de monstros e cartas de armadilha, cartas mágicas também. Nesse caso específico aqui a gente tem um monstro que é o Astrograph Sorcerer. Ele é tratado como um monstro, ele só tem 2.500 de ataque, 2.000 de defesa, e é também tratado como uma carta mágica. Nesse outro lado aqui a gente também tem uma carta Pêndulo, carta mágica e carta Synchron Monster. E do outro lado também temos a carta Pêndulo, Spell Card e Fusão Card. As cartas Pêndulo também você pode fazer invocação XYZ, claro que tudo isso requer as condições que eu passei na aula anterior. Que é os monstros de nível 7, nível 8, por exemplo. Nesse caso aqui é nível 10, olha só, para fazer a invocação dele. Ele tem 3.000 pontos de ataque, 3.000 pontos de defesa. E esse aqui é XY Pêndulo Monstro. Do outro lado temos o monstro de ritual Pêndulo Monstro. E do outro lado também temos o Link Pêndulo Monstro também. E para finalizar essa parte dos monstros, a gente também tem os monstros Links. Os monstros Link, cada monstro de invocação Link, ele requer uma condição especial para a sua invocação. Nesse caso específico aqui, tem o Link Spider, que para você fazer a invocação dele, você só precisa de um monstro normal para invocar ele. E essa cédula, essa setinha aqui ao lado, olha só, para baixo, esse outro para cima e aqui para os lados, quer dizer que após você fazer a invocação desse outros monstros Link, você pode fazer outros monstros Link abaixo dessas setas aqui, tá certo? Para você fazer uma invocação Link, você necessita primeiro ter os monstros Link no seu extra deck. Por exemplo, esse aqui é o Firewall Dragon. Para você fazer a invocação dele, requer você tributar 2 ou mais monstros para fazer a invocação dele. Nesse caso aqui eu tenho esses 3 monstros para fazer a invocação desse monstro Link. E agora chegamos na aula de construção de deck. Para você construir o seu primeiro deck em Yu-Gi-Oh! Você necessita ter pelo menos 40 cartas a 60 cartas para participar de torneios oficiais. E uma boa recomendação para você fazer um deck balanceado é você ter pelo menos 20 cartas de monstros, 10 cartas de magia e 10 cartas de armadilha, tá ok, gente? Agora, claro que isso vai tudo depender aí da estratégia do deck que você quer montar para você duelar. E o seu extra deck também tem que ter exatamente 15 cartas. Nesse vídeo aqui abaixo eu vou deixando
vou deixar para vocês também explicando o passo a passo como você faz para montar o seu extra deck, tá ok? Eu vou ensinar para vocês como você faz para construir um deck, passo a passo, vem comigo. Olha só, aqui na minha tela, olha só, todas essas cartas aqui ao lado são as cartas que eu tenho à disposição para mim jogar no jogo, tá ok? Olha só, então vamos montar um aqui o primeiro tópico aqui, olha só, tem um main deck, aqui tem um extra deck. Então nessa aula eu vou ensinar para vocês como você faz para construir um deck. Aqui eu vou selecionar para mostrar, colocar os monstros, vou colocar monstro de normal e monstros de efeito. Aqui eu vou clicar em OK e ver o que é que eu vou escolher desses monstros aqui para mim colocar no meu deck. Aí lembrando que você tem que colocar pelo menos 20 cartas de monstro para você jogar. Eu vou especificar aqui, ó, vou colocar mais aqui o atributo, não preciso colocar. Eu vou só escolher o tipo do monstro, que vai ser... assim, eu vou montar um deck de dragão. E nessa aula eu também vou ensinar para vocês como você faz um deck de dragão branco. Olha só, vou colocar esse monstro aqui, deixa eu dar só um zoom nela para você ver com a imagem maior. É The White Stone Axiend. Vou precisar de 3 cartas dela no deck, ó, 2, 3. Porém, você pode escolher as cartas que você quer para o seu jogo. Como tem muita opção aqui, ó, aí você tem que ler, ver quais cartas que vai combinar direitinho com o seu deck. Aqui eu vou colocar 3 dragão desse também, olha só, que é muito bom. É o dragão espírito, vou colocar 3 dele também no deck. Aí já tem 6 cartas no deck. Vou colocar também outros dragão aqui, deixa eu ver. Pronto, vou colocar 2 dragão desse, ó, mostra aqui. Esse é o dragão alternativo de olhos azuis. Colocar 2 dele vai dar um total já de 8 cartas. Para nossa estratégia também a gente vai utilizar o Sage with Eyes of Blue, que é o mago de olhos azuis. Aqui, ó, vou colocar 2 dela. Aqui na minha versão que eu estou jogando em inglês, porque em inglês fica mais fácil de encontrar as cartas. Porque no português há muita variação de nome de cartas. Agora eu vou colocar 3 dragão branco de olhos azuis. Cadê você? Pronto, 3 dragão branco. Já me deu um total de 13 cartas. Agora vamos para as cartas mágicas. Normal Spell. Como aqui tem muita opção, ó, eu vou colocar 2 cartas dessa. O efeito dela é o seguinte, ó, descarta um monstro de level 8 e compre 2 cartas. A gente utiliza muito ela no deck de dragão. O ideal acho que seria 3 dela, mas como só tenho 2, então vou colocar só 2. Vamos colocar outras cartas que tem a ver com a nossa estratégia. Eu gosto de utilizar muito essa carta aqui, olha só. O efeito é o Dark Core, o efeito dela é o seguinte, descarta uma carta e remova um monstro do campo do adversário. Vou colocar 2 dela no deck, só também para essa aula também não ficar muito grande. Aqui eu também gosto de usar essa carta aqui, ó. Você descarta uma carta e adiciona 2 dragão, até 2 dragões de 3.000 pontos de ataque e 2.500 pontos de defesa do seu deck para a sua mão. 2 dela. Essa carta também é boa de se usar no deck, ó, que é o retorno do Lorde dos Dragão. Você pode especial chamar um dragão do seu cemitério e também pode remover ela do seu cemitério para evitar que o seu dragão branco seja destruído. Aí como tem muitas cartas aqui, aí não tem como passar para vocês os efeitos de cada carta e o que é que elas fazem. Aqui nessa estratégia também eu gosto de usar essa carta aqui, olha só, que é o Gold Sarcófago. O efeito dela é o seguinte, eu posso remover uma carta do meu deck e daqui a 2 turnos ela volta para a minha mão. Ou seja, é um adianto de estratégia no caso. Nesse deck também eu vou utilizar um Foolish Burial, que é o efeito dela, eu posso escolher uma carta do meu deck e mandar para o cemitério. Essa carta também é boa, é o Dark Rolling, destrói todos os monstros no campo. Vou colocar uma também. Bom, já temos 25 cartas no deck. Deixa eu ver se eu posso utilizar mais alguma carta específica dessas aqui. O monstro que renasce é uma carta que ela é limitada e é importante você ter ela no deck, porque você pode especial chamar qualquer monstro do campo. Outra carta muito boa também aqui, ó, o Raigeki, que destrói todos os monstros que o oponente controla. E essa outra carta aqui também, ó, o Voltex. Descarta uma carta na mão e destrói todos os monstros da mão do oponente. Eu também gosto de utilizar essa carta, é o Black 2 Square 1. Descarta uma carta da mão e devolve uma carta para o topo do deck do oponente. Eu gosto de utilizar ela também. Pronto, aqui já temos um total de 30 cartas. Agora vamos colocar cartas armadilha. Trap Card. Vou colocar Trap Card normal. Armadilhas normais. A Mirror Força tem que ter. Essa também é muito boa. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Essa aqui é a Mirror Força. Deixar todos os monstros quando declarar um ataque. Essa daqui é a Compulsory Evacuation of the Vice. Você pode devolver uma carta
do monstro para a mão do dono, mas tem algumas cartas aqui que são mais específicas a ver com a nossa estratégia. Aí eu gosto de usar essa carta armadilha aqui também, ó, que é o Magic Cylinder. Quando o oponente declarar um ataque, você pode redirecionar o ataque para os pontos de vida do oponente. Então aqui a gente vai usar 2 dessa. E essa também é muito boa. A dimensão Wall. Ela é o seguinte, quando o oponente declarar um ataque, aí você pode direcionar o ataque para os pontos de vida do oponente. Vou colocar 3 dela. Pronto, já temos 37 cartas. Faltam 3 cartas para completar as 40. Eu gosto também de utilizar essa carta. O efeito dela é o seguinte, quando o oponente declarar um ataque, você pode levar o ataque direto e remover esse monstro do oponente. E daqui a 2 turnos ele vem para o seu lado do campo. Vou colocar 2 dela. E para essa estratégia aqui também eu gosto de utilizar essa carta aqui, ó. É o Skull Successor. O efeito dela é o seguinte, você adiciona 800 pontos de ataque do seu monstro. E o outro efeito dela é o seguinte, você pode remover ela do cemitério e adicionar 800 pontos do monstro que você queira. Vou colocar 2 dela também. Pronto, com isso aqui a gente conclui o nosso deck. Olha só, falta só uma carta aqui. Deixa eu colocar mais uma carta, tem 39 cartas. Vamos colocar cartas contínuas. Vamos ver o que é que tem de carta contínua aqui que a gente possa utilizar no nosso deck. Tem essa daqui que é boa também, ó. Essa daqui é o cemitério. Você escolhe um monstro no seu campo, no seu cemitério, e especial chama para o seu lado do campo. Então a gente vai colocar essa carta. E agora deixa eu dar uma resumida aqui no deck. Vamos ver como é que ele tá. Olha só, o meu deck aqui ele é composto por 40 cartas, dentre elas temos 2, 4, 6, 8, 10, 13 monstros. São esses monstros aqui, ó, 13 monstros. Cartas mágicas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cartas mágicas e 14 cartas armadilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, com isso a gente conclui essa aula aqui. Mostrei para vocês como é fácil de você montar um deck, que é um deck na realidade bem balanceado, onde você tem que ter cartas monstros de efeito também, cartas mágicas e cartas armadilha. E se você ficar com alguma outra dúvida, dá uma voltada um pouco nessa aula, uma voltada um pouco nesse vídeo e você irá ver um pouco mais em detalhes o que é que a gente fez aqui. E com isso a gente conclui a nossa aula aqui, que é como montar um deck passo a passo. E dando continuidade aqui na aula 4 aqui do Extra Deck, eu quero fazer uma pequena introdução. Olha só, o Extra Deck, ele é uma construção de deck e a função dele é o que? É você ter cartas que possam auxiliar na sua estratégia ao você jogar o Yu-Gi-Oh! Com 15 cartas. Aí você tem uma diversidade muito grande, a gente requer que você, recomenda, né, que você estude o deck que você quer montar e combine as cartas para melhor você duelar o jogo Yu-Gi-Oh! Tipos de monstros no Extra Deck, aí você pode ter pelo menos 15 monstros no Extra Deck, como por exemplo, monstro de fusão, monstro Link, monstro XYZ e monstro Synchronous Monsters. Ou seja, tem muita opção e é um leque muito avançado, né, para você montar o seu deck. E construindo um Extra Deck competitivo, ou seja, você tem que fazer uma boa estratégia bem balanceada para que assim você tenha cartas que possam lhe auxiliar em determinada parte do duelo, que possam lhe dar a vitória ou uma vantagem estratégica decisiva. Combos e estratégia usando o Extra Deck. Por exemplo, tem cartas específicas no deck que dá certo com as cartas do Extra Deck. Então é bom você ter uma boa combinação dessas cartas. E também tem as cartas essenciais, que são cartas coringa do Extra Deck que combina com o seu deck ao qual você quer montar. Nesse vídeo aqui abaixo eu vou explicar para vocês como você faz para montar um Extra Deck. Bom, e nessa aula eu vou explicar para vocês como montar um Extra Deck eficiente e eficaz para você utilizar em seus duelos online ou competitivos em torneios oficiais. Bom, o Extra Deck, para quem não sabe, né, para a construção do Extra Deck ele é composto de até 15 cartas, monstros, fusão, link ou síncron. Então aqui, olha, em tipos, a gente tem as cartas também XYZ. Vou escolher aqui, olha só, carta síncron, XYZ, link. E também você pode colocar cartas pêndulo também no seu Extra Deck. Para você colocar as cartas no seu Extra Deck, você tem que ver o que é que você vai utilizar no seu deck, entendeu? E agora eu vou mostrar para vocês as cartas síncron, por exemplo. Olha só, as cartas síncron que você vai utilizar posteriormente em seu deck. Agora, claro que depende da estratégia a qual você quer jogar.
Aqui eu vou colocar um dragão desse, olha só. Ele é um dragão nível 9. Ele é um túnel, mas um monstro não túnel nível normal ou mais monstros. Vamos ver aqui mais o que a gente pode colocar nesse deck. Eu gosto desse aqui também, ó, do Stardust Dragon, que ele é um monstro fácil de fazer ele. Temos 2 cartas. Escolhi mais algum monstro síncrono aqui para complementar a nossa estratégia. Esse aqui é bom também, ó. É o Blue Spirit of Dragon. Agora que esse side deck aqui, esse extra deck, a gente tá fazendo baseado no deck que a gente montou, tá certo? Então, para você montar um extra deck, você tem que ver qual é o deck que você vai utilizar. Agora aqui eu vou colocar cartas XYZ no meu deck. Olha só, vou colocar esse dragão aqui que ele é nível 8. Como o deck que eu selecionei ele é mais voltado para monstros de cartas nível 8, então vai ser mais fácil de eu montar esses monstros. Vou colocar esse outro também, olha só, é o número 38. Ele é uma carta XYZ. Nessa estratégia a gente também utiliza esse Galaxy Ice Full Armor Photon Dragon, que ele tem 4.000 pontos de ataque e também é nível 8. A gente também utiliza esse monstro aqui, olha só, que é o número 107 Galaxy Ice Tactical Dragon, nível 8, é muito fácil também de fazer ele para esse deck que a gente montou, que é o deck de dragão branco. Deixa eu ver outras cartas que a gente possa colocar aqui no deck. Olha só, das cartas que eu tenho aqui, né, para utilizar, eu vou selecionar essas cartas aqui. Porém, se eu colocar aqui, olha só, vocês vão ver que o universo de Yu-Gi-Oh! É bem amplo, olha só. Tem mais de 1000 cartas aqui só de XYZ. Mas aqui as que ficam coloridinhas, olha só, são as cartas que eu tenho. As que estão pretas é as que eu não tenho no jogo, porém eu também posso adquirir. Pronto, agora vamos colocar as cartas Link. Os monstros Link tem, claro que tem a ver com a sua estratégia. Aqui eu vou colocar esse Galaxy Satellite Dragon. Aqui eu também gosto de utilizar esse monstro aqui, ó. É o Black Luster Sword of Chaos. Ele é um monstro, 3 monstros para fazer ele. E é um monstro muito forte, que ele tem 3.000 pontos de ataque, muito utilizado também no Yu-Gi-Oh! Eu também vou colocar esse monstro, olha só, que é 2 monstros, incluindo um Link monstro, para você utilizar ele. Aí a gente também vai utilizar esse monstro aqui, olha só, que é bem fácil de utilizar ele, fazer esse Link. Ele é 2 monstros com diferentes nomes e o efeito dele é o seguinte: você pode descartar uma carta da sua mão e destruir uma carta mágica com a armadilha que o oponente controla. Pronto, agora já temos 11 cartas no nosso extra deck. Vamos completar aqui o deck com mais cartas Synchron. Esse é nível 7. Pronto, vou colocar esse dragão aqui também, ó. Status Spark Dragon. Vou colocar um dele também, colocar outro Stardust. Pronto, agora temos 13 cartas. E lembrando que o máximo é até 15 cartas, tá ok, gente? Então você não é obrigado a ter 15 cartas. Se tiver um monstro ou 2, caso você queira utilizar no seu extra deck, você pode colocar. Aqui também vou colocar esse monstro aqui, ó, que é o Red Dragon Arquifield, colocar 2 deles. E olha só, com isso a gente monta o nosso extra deck, que é de 15 cartas. Dentre elas temos monstros Links, que são essas cartas azuis, olha só. Temos as cartas XYZ, que são essas cartas pretas. Temos os monstros Synchron, que são essas cartas brancas. E lembrando que não é obrigatório você ter 15 cartas no extra deck. Se você tem a menos, você também pode utilizar menos cartas. Você só não pode ultrapassar 15 cartas, entendeu? Se você também ficou com alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários que a nossa equipe de suporte vai atender aí a todos vocês. E com isso a gente conclui essa aula de hoje, onde você aprendeu a montar o seu extra deck de até 15 cartas monstros para você duelar no card game Yu-Gi-Oh! Seja ele online ou seja ele presencial em torneios oficiais ou torneios amigáveis com seus colegas, com seus amigos. Side deck. O side deck ele é composto com 15 cartas e ele funciona exatamente para que você possa auxiliar durante um duelo ao outro, trocar cartas do seu deck para o seu side deck, para que você possa assim ter cartas para combater o deck do adversário. Por isso a gente recomenda também escolher cartas para o seu side deck que tenha estratégia de você atacar, se defender, cartas mágicas específicas, estratégias para usar o side deck eficaz. Ou seja, você tem que ter cartas coringas que sirva para você enfrentar a grande maioria dos decks. Eu vou deixar bem explicado para vocês, tá certo?
Side deck em torneios competitivos. O side deck ele é fundamental para você que quer duelar no Yu-Gi-Oh! De forma competitiva em torneios oficiais, porque se você jogar com um duelo e você, por exemplo, vê que o deck dele é de dragão, se você tiver algumas cartas que no seu extra deck que você possa colocar, substituir por cartas do seu deck para combater esse tipo de monstro específico, isso lhe dará uma vantagem ao combater esse deck específico. Vou estar deixando um vídeo aqui mostrando para vocês como você faz para montar um side deck de forma eficaz. Agora, claro que isso vai variar de torneio para torneio ao qual você quer jogar e de amigos que você também vai enfrentar. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como você faz para montar um side deck. Olha só, o primeiro passo do side deck ele é composto por 15 cartas. E aqui eu separei algumas cartas que são muito boas e importantes para você montar no seu deck. Eu separei esse monstro aqui, olha só, que é o Drow and Lockbeard. O efeito dele é o seguinte, olha só. A cada vez que o oponente adicionar cards à sua mão, exceto durante a draw fase, você pode descartar esse cartão para o cemitério e os cards que seu oponente adicionar à mão não vai ser adicionado à mão. Então ela é uma carta muito boa de você ter ela no seu side deck. Bom, e o side deck ele é composto até 15 cartas para você colocar cartas estratégicas que possam parar a jogabilidade do oponente. Aqui também tem outro monstro que é muito usado em extra deck ou até em deck, que é o Max C. Ele é um monstro muito bom, ele é um monstro de nível 2, ó. E o efeito dele é o seguinte, olha só, você pode enviar este card para o cemitério a cada vez que seu oponente especial chamar monstro, você pode imediatamente comprar uma carta. E você só pode usar um efeito do Max C uma vez por turno. Então é uma carta muito boa e utilizável. Por exemplo, cada vez que seu oponente especial chamar um monstro, você pode descartar ele da sua mão e assim adicionar cartas do seu deck à sua mão para cada monstro especial chamado. Aqui também eu coloquei nesse side deck esse monstro aqui, ó, é o Ash Blossom Enjoy Spirit, que ele tem 3 efeitos, ele é um monstro muito bom e utilizável para você usar. Aqui eu vou falar alguns dos efeitos dele, olha só. Quando um efeito de monstro é ativado, incluindo o efeito Kick's Effect, você pode descartar este card da sua mão para negar o efeito do monstro. Você, por exemplo, adicione cards do deck à sua mão, é o que você pode negar. Você pode também negar especial chamado do deck. E também você pode enviar as cartas do deck para o cemitério. Você só pode ativar um efeito deste Action Blossom Enjoy Spirit uma vez por turno. Então ele é um monstro que você também tem que utilizar ele no seu side deck, porque hoje em dia a jogabilidade dos decks, eles fazem muito especial chame, e esse monstro aqui, olha só, você pode parar 3 efeitos, até 3 efeitos. Outra carta que eu também separei para vocês, olha só, é o Artifact Lancea. É um monstro fada também muito bom, ó, de você ter ele no seu side deck. Você pode especial chamar este card colocando ele na carta mágica, armadilha ou carta de mágica. Durante o turno do oponente, você pode enviar essa carta. Se essa carta for destruída, como se tivesse na carta de carta mágica ou armadilha enviada ao cemitério, você pode especial chamar ela. Ou seja, se você setar essa carta na sua zona de carta mágica ou armadilha e o oponente destruir ela, aí você pode pegar e especial chamar esse monstro do seu cemitério para a zona de campo. O outro efeito dela é o seguinte, olha só. Durante o turno do oponente, Kick Effect, você pode tributar este card da sua mão ou face up, face up do campo e negar cartas que sejam banidas pelo resto desse duelo, desse turno. Então é uma carta muito boa, porque hoje em dia também muita gente utiliza cartas para remover, para fazer suas estratégias, e você, ao descartar esse monstro, você pode evitar que aquela jogada do oponente seja efetivada com sucesso. Outra carta também muito boa e utilizável, essa carta aqui ela é antiga, olha só, é o Lava Golem. É uma carta muito boa e utilizável para você colocar ela no deck. O efeito dela é o seguinte, olha só, essa carta não pode ser normal chamada ou setada. Essa carta só pode ser especial chamada da sua mão no turno do oponente por tributar 2 monstros que seu oponente controla. Você pode normal chamar ou setar monstro
com o efeito desse card. E o outro efeito dele é o seguinte, a cada state phase do oponente causa 1000 pontos de dano. Ele também é uma carta muito utilizável para você ter ele no deck, porque existem monstros a serem difíceis de você combater, ou seja, de você destruir. E esse monstro aqui você pode tributar esse monstro específico e assim eliminando o monstro do oponente do jogo. Outra carta muito boa também, olha só, é o Nibiru de Primal Banging, com 3000 pontos de ataque. O efeito dele é o seguinte, olha só, vamos ver aqui o efeito. Durante a sua main fase, se seu oponente normal ou especial chamar 5 ou mais monstros durante esse turno, você pode tributar os monstros no campo do oponente e especial chamar esse card da sua mão, especial chamar um token Luz level 11, ataque interrogação, para o turno, para o campo do oponente. E você só pode combinar o ataque original dos monstros tributado. Você só pode especial chamar um Nibiru de Primal Begin uma vez por turno. Então, o efeito dele é o seguinte, a cada vez que o oponente especial chamar até 5 monstros ou mais, você pode tributar todos os monstros do campo do oponente, e especial chamar esse monstro para o seu lado do campo e cria um token para o lado do campo do oponente para cada token especial chamado. Outra carta também que eu separei aqui para vocês, olha só, é essa Normal Spell, que ela é Dark Rule No More. O efeito dela é o seguinte, olha só, vamos ler aqui. Essa carta nega todos os efeitos dos monstros que seu oponente controla até a final do turno. E este card não pode ser negado na Damage Step. Nenhum jogador pode ativar efeito em resposta à ativação dessa carta. Então a carta que ela é uma carta que você ativa ela e nega todos os efeitos do monstro do oponente e ele não pode ativar nada em resposta à ativação dessa carta. Outra carta muito boa também é o Light Storm. Olha só, ela tem 2 efeitos. Um deles é destrua todos os monstros em ataque position se você não controla nenhuma carta virada para cima. O outro efeito, destrua todas as cartas mágicas ou armadilha que seu oponente controla e você só pode ativar uma carta dessa uma vez por turno. Então é uma carta muito boa também de você ter ela ou no deck ou no side deck. Outra carta muito boa também é essa daqui, ó, é o Cosmic Cyclone. Você pode pagar 1000 pontos de vida para remover uma carta mágica ou armadilha do campo. Aqui a gente começa a mostrar algumas cartas armadilha boa para você também ter no seu side deck, que é a Mirror Force. Mirror Force, o efeito dela é o seguinte, quando seu oponente declarar um ataque, você destrói todos os monstros em ataque position do campo do adversário. É uma carta muito utilizável também. Outra carta muito boa também é essa daqui, ó, é a Doreen Mirror Force. Quando o seu oponente declarar um ataque direto, você pode voltar todos os monstros em ataque position para o deck do oponente. Outra carta também muito utilizável é essa daqui, ó, Dimensão Barrier. O efeito dela é o seguinte, você declara uma carta tipo Ritual, Fusão, Synchron, XY ou Pêndulo e durante o resto desse turno nenhum jogador pode especial chamar monstros daquele tipo. E você nega os efeitos de todos os monstros de efeito no campo. Você só pode ativar uma Dimensão Barrier por turno. Então ela é uma carta muito utilizável também para você ter no seu side deck para combater o deck do adversário. Outra carta também boa para você ter no seu side deck é essa daqui, ó, é a Evelyn Manchette. É uma trap card normal. O efeito dela é o seguinte, finalize a fase de batalha se seu oponente controlar outros cards. Você pode banir este card fácil para cima do campo e controlar o mesmo monstro do oponente. Se você controla cards, você pode ativar esse card da sua mão. Ou seja, o efeito é o seguinte, se você tiver um monstro no campo e seu oponente tiver mais monstros no campo, você ativa essa carta e seu oponente obrigatoriamente deve escolher apenas uma carta para ter no campo também igual à sua. Outra carta muito boa também para você utilizar ela no seu side deck é o Large
Impression Mirror, ela é uma carta armadilha contínua e o efeito dela é o seguinte, olha só, negue todos os efeitos de monstros luz, de tipo luz, no campo ou no cemitério. Uma carta muito boa para você ter ela também no seu side deck, porque a maioria dos decks é tipo luz ou trevas. Caso você enfrentar algum deck que seja de tipo trevas, a gente tem a Shadow Impression Mirror, que o efeito dela é o seguinte, negue todos os efeitos de cartas monstros, efeito Dark, no campo ou no cemitério, uma carta queridinha. Pronto, aqui especificamente agora exatamente eu tenho 15 cartas no side deck e aqui eu também separei um monstro de ritual que você também pode ter ele no seu side deck. Você também pode colocar no seu side deck carta Synchron, carta Pendulum, carta XY e carta de ritual ou carta de fusão também no seu side deck, tá ok? Agora se no extra deck você tiver 15 cartas, aí você faz uma substituição, tira alguma daquelas cartas do seu extra deck e coloca as cartas do seu side deck. E se você ficar com alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários que a nossa equipe do suporte vai atender aí a todos vocês. E com isso a gente conclui essa aula, que é de como montar um side deck. E agora sim chegamos no módulo 6, que é Hora do Duelo. A preparação para o duelo e a organização da estratégia. Lembrando que o deck ele deve ser bem variado com pelo menos 40 cartas para você jogar em torneios oficiais a 60 cartas. E para você jogar online também o mínimo é 40 cartas, porém tem duelos online também que você vai jogar com 20 cartas no mínimo, que é o Duel Links, por exemplo. E a primeira jogada. Quem joga, você tem a vantagem de começar o duelo, porém você começa na desvantagem que você começa com 4 cartas e o adversário começa com uma carta a mais. Táticas e controle de campo, ou seja, ao decorrer do duelo você tem que ter um controle de dominar o campo, ter cartas defensivas, cartas que você possa jogar ela futuramente. Finalizando o duelo, estratégias que vão encerrar com vitória. E foi aquele caso que eu falei para você. Pontos de vida. Então, o objetivo no Yu-Gi-Oh! É zerar os pontos de vida do adversário. Cada jogador começa com 8.000 pontos de vida e os pontos de vida eles são fundamental para dar início ao jogo. Porém também tem torneios que você vai jogar com 4.000 pontos de vida caso seja um torneio amigável, por exemplo. Você também tem que colocar cartas comuns para ganhar ou perder pontos de vida, usar cartas de proteção para você recuperar os seus pontos de vida, cartas para você infligir seus pontos de vida. Lembrando que aqui é um apanhado geral, né, gente? A gente está tentando passar para você aqui o tipo de cartas que você pode colocar também no seu deck e essas estratégias para você complementar mais ainda. E usar os pontos de vida como um recurso estratégico. Por exemplo, existem cartas que dão uma vantagem. Por exemplo, você pode ativar alguma carta e ela vai causar pontos de vida a você, porém vai dar uma vantagem competitiva no duelo. Uma coisa que compensa a outra. Por exemplo, olha só, cada duelista começa com 8.000 pontos de vida. Nesse outro exemplo aqui eu trouxe para você a posição das cartas. Os monstros de duelo em Yu-Gi-Oh! Eles são divididos em vários tipos. Nesse caso específico eu trouxe o dragão branco de olhos azuis. Por exemplo, o ataque do dragão branco de olhos azuis, olha só, aqui tem um ATK, que é o ataque, e ele fica nessa posição frontal assim, olha só, ou seja, na vertical. Na horizontal aqui à esquerda, a carta deitada é a defesa dele. Ou seja, se você invocar um monstro assim, ele está em módulo de ataque. Se você invocar o monstro aqui à esquerda, ele está em posição de defesa. E a defesa desse dragão aqui, ele tem 2.500 pontos de defesa. Ataque versus defesa, quem é que ganha? Por exemplo, aqui nesse exemplo eu trouxe para vocês o Elemental Hero Bushimatrix com 1.200 pontos de ataque e 800 pontos de defesa. Nesse outro lado aqui, na posição de defesa, temos um Necroface. Ele tem 1.200 pontos de ataque e 1.800 pontos de defesa. Como ele está deitado aqui, quer dizer que ele está em módulo de defesa. E a Bushimatrix, ao atacar esse monstro, por exemplo, 1.200 pontos de ataque, mais os 800 de defesa, ou seja, isso tem menos ponto que esse daqui, concorda comigo? Então vai dar 1.800 menos 1.200, eu coloquei aqui um total, olha só, de menos 600 pontos. Ou seja, se esse oponente atacar esse monstro, ele vai levar menos 600 pontos de vida de 8.000 pontos. 8.000 menos 600 vai dar 7.400. Nesse outro exemplo aqui, eu trouxe para vocês o que é que ganha. Então, voltando nesse caso aqui, o monstro permanece no campo, a
face, tá certo, gente? Porque você não destruiu ela, porque o seu ponto de ataque foi inferior à defesa dela. Então você vai levar 600 pontos de dano de vida e esse monstro permanece em campo. Nesse outro exemplo aqui eu trouxe o dragão branco de olhos azuis com 3.000 pontos de ataque, atacando o mesmo monstro necroface, por exemplo. O ataque do dragão branco, olha só, ele tem 3.000 pontos de ataque e a defesa do necroface ele tem 1.800, ou seja, 3.000 menos os 1.800 vai dar um total de 0, causado ao adversário, porque esse monstro está em módulo de defesa. Só se você tiver alguma carta específica que vai infligir dano ao atacar, por exemplo, a defesa. Porém, se um monstro em ataque atacar a defesa, o oponente não leva pontos de vida, de danos, porque o monstro está em módulo de defesa, tá ok? Só se nesse caso tivesse alguma carta específica que inflige danos ao adversário. Quem ganha e como ganhar um duelo? Bom, vence um duelo. O vencedor do duelo é aquele que ganhar uma partida de melhor de 3. Em torneios online você vai jogar mais partidas de um torneio só, tá ok? Ou seja, de um duelo só. Se você for jogar em torneios oficiais, aí sim você vai jogar uma melhor de 3. Daí sim vai fazer valer, né, o extra deck, o side deck, para você ter cartas competitivas para você poder duelar. E campeonatos mundiais. Bom, e o próximo passo para você que quer aprender mais do universo Yu-Gi-Oh! É o que? É aprender a jogar com o nosso curso, onde você vai aprender tudo isso com o nosso curso online, com aulas práticas, e você vai aprender a dominar o mundo Yu-Gi-Oh! E aprender estratégias vencedoras de campeões. Eleve seu jogo, inscreva-se agora, torne-se um mestre de duelo e ainda você tem, olha só, 7 dias de garantia. Se você adquirir o nosso curso, aprender as aulas e não ficar satisfeito com o nosso conteúdo, com alguma coisa, a gente garante de reembolsar o valor do seu investimento em até 7 dias úteis, tá ok? Então você tem 7 dias para você começar a aprender a jogar Yu-Gi-Oh! E estar desfrutando cada vez mais de duelos competitivos. Então vejo você na próxima aula e que você possa cada vez mais elevar sua estratégia no mundo Yu-Gi-Oh! Mas antes de a gente finalizar o vídeo, se inscreva nesse canal, porque na sua inscrição ela ajuda muito aqui em nosso canal, porque com a sua inscrição é uma forma de você também poder contribuir e também estar por dentro das novidades das próximas semanas. Deixa o like se gostou desse vídeo, me diz abaixo nos comentários qual o próximo tema, qual o próximo vídeo que vocês querem que a nossa equipe grave aí para vocês. E lembra também de compartilhar esse vídeo, porque você compartilhando esse vídeo, você irá ajudar outras pessoas assim como você a conhecer o mundo do universo Yu-Gi-Oh! Card Game. Pessoal, até a próxima, tchau, tchau!